interrompe nossa programação porque a gente tem a confirmação de que a Polícia Federal acaba de prender Jair Bolsonaro em Brasília. Informação que chega neste momento para você, 6h43 pelo horário de Brasília. E a informação agora confirmada pela CNN é de que Jair Bolsonaro acaba de ser preso. A gente tem acompanhado, inclusive nos últimos dias, o presidente Bolsonaro, a defesa, argumentando que ele tem uma idade avançada, mas principalmente uma saúde que pode comprometer. E por isso o pedido da defesa, feito no dia de ontem justamente, era de que o ex-presidente ficasse preso, em prisão domiciliar mesmo, mas no fim das contas não é isso que aconteceu. A gente tem a informação, o presidente já cumpria a pena em prisão domiciliar e agora a informação que chega pra gente é de que Jair Bolsonaro acaba de ser preso pela Polícia Federal. A gente segue acompanhando para tentar entender as informações, porque a gente continua acompanhando para tentar entender e os juristas e políticos que acompanham esse passo a passo dessa condenação consideram 4 opções possíveis para o cumprimento da pena do ex-presidente, principalmente levando em consideração as questões particulares aí com relação à saúde e idade avançada. A primeira seria a questão da prisão domiciliar, que seria a manutenção do regime atual, né, de custódia que ele já tem, porque afinal de contas ele estava em prisão domiciliar na residência dele em Brasília desde o dia 4 de agosto, mas não é essa opção. A gente tem a informação de que o presidente acaba de ser preso pela Polícia Federal. Para você que está chegando agora, a gente está agora acompanhando essa informação que chega para a gente de que o presidente Jair Bolsonaro acaba de ser preso. No dia de ontem também ele tinha pedido ao Supremo Tribunal Federal, a defesa dele, a autorização para receber 16 visitas nos próximos dias. E agora a gente tem a informação de que o ex-presidente Jair Bolsonaro acaba de ser preso. O pedido, inclusive, com relação a essas 16 visitas, era relacionado a um pedido para encontrar com pessoas e conseguir conversar com essas pessoas de forma presencial e não, por exemplo, por telefone. Lembrando que no dia de ontem, a defesa de Jair Bolsonaro solicitou que ele fosse para uma prisão domiciliar, que ele cumprisse pena em prisão domiciliar, numa espécie aí de pena humanitária, né? Mas os advogados dizem, inclusive, que o ex-presidente tem uma saúde muito debilitada e lembram, inclusive, que o ex-presidente Collor foi autorizado a cumprir a pena em casa. Ele chegou a ficar em torno aí de 8 dias preso, o ex-presidente Collor, e depois foi autorizado a cumprir a pena em casa. A gente não teve manifestação ainda de Alexandre de Moraes com relação a esse cenário, a essa resposta, mas a informação que a gente tem neste momento é de que a Polícia Federal acaba de confirmar, acaba de prender Jair Bolsonaro agora pela manhã. E a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro repercutiu também nos jornais internacionais. Então a gente vai ao vivo para Munique, na Alemanha, com Luca Bassani. Bom dia, Luca, seja bem-vindo. Bom dia a você, Danúbia, ao Marcelo, a todos que nos acompanham aqui. A prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro tem repercutido extensamente por todo o mundo, sejam aqueles países mais próximos do Brasil, seja aqui também na Europa, a milhares de quilômetros. Então, separamos algumas das principais publicações para ver o que os diversos veículos de imprensa têm falado a respeito deste acontecimento. O Clarín, na Argentina, destaca que o ex-presidente já estava em prisão domiciliar e estava sendo também monitorado eletronicamente desde agosto e que, apesar da prisão, segue sendo a principal liderança da direita brasileira, o que causa um grande impasse para as eleições de 2026. Na Espanha, o El País, ele traz informações sobre as investigações relacionadas à trama golpista e fala também sobre os pedidos da defesa de Jair Bolsonaro que foram emitidos no dia de ontem, pedindo que a prisão domiciliar fosse mantida, algo que ainda não foi decidido exatamente por ser uma prisão preventiva e não o cumprimento da pena de 27 anos per se. A França 24, né, da França, ela diz que os apelos de Bolsonaro foram rejeitados pela justiça, né, os últimos durante as últimas semanas, o que o colocava mais perto da prisão. Eles também destacam que a grande parte das lideranças conservadoras no mundo, seja na Europa, seja até o presidente
Donald Trump falam que essa é uma perseguição política, uma caça às bruxas que acontece ao ex-presidente brasileiro. Também separei outras publicações aqui na Europa, por exemplo, a La Repubblica da Itália diz que por volta das 6 da manhã, então, houve esta prisão e que ainda o caso é muito incerto, destacando os problemas de saúde do ex-presidente em decorrência da facada, essas crises de soluço, de refluxo, o que pode também pesar nas decisões futuras sobre a manutenção de uma prisão em regime domiciliar ou regime fechado. Em Portugal, um país com uma expressiva comunidade brasileira, o público, ele diz que para salvaguardar a ordem pública foi então emitida essa prisão preventiva, já que o filho Flávio Bolsonaro teria convocado uma vigília em frente ao condomínio e isso, obviamente, poderia ter motivado a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Com certeza, ao longo desta programação da Jovem Pan, voltaremos com novas repercussões. Muitos jornais têm atualizado, já que as informações também estão sendo colhidas pelos seus correspondentes dentro do Brasil. Voltaremos também ao longo dessa edição, Danúbio. Que todo dia eu vou para lá orar, né? E desde quando ele foi preso, aí às vezes eu oro 10 horas, meia-noite, 1 hora, não tem horário. E esses dias eu tenho orado à noite e de madrugada. Hoje estava lá 5 e pouco, do lado de fora, lá quando passou o comboio. E recolheram meu irmão Bolsonaro, um cidadão do bem, que está preso injustamente, não cometeu nenhum crime. O ato de 8 de janeiro, ele estava nos Estados Unidos. Eu não posso falar que foi preso, porque ele foi recolhido pela polícia, né? Mas está aí na Polícia Federal. O senhor então viu o momento em que ele foi levado? Estava lá do lado de fora quando o comboio passou. Não da casa, né? Estava do lado de fora, que ficar bem claro, do lado de fora do condomínio, quando passou o comboio, foram lá recolheram ele. Isso por volta das 5 da manhã? Eu chego 5 horas, 5 e pouco, mas antes das 6, quando levaram ele. Não tem como precisar o horário. Antes das 6, 6 horas. E o senhor vai ficar aqui até ele sair? Qual que é a expectativa? A princípio aqui até ele sair, em espírito de oração, pedindo para Deus abençoar, Deus confortar Bolsonaro. A saúde dele não está boa. Não sei para onde ele vai, não sei nem se ele vai ser preso, mas continuo pedindo a Deus, porque o importante é que Deus está no controle. O irmão Bolsonaro deu daquela facada, que o Adélio deu aquela facada nele, tentou tirar a vida dele. De lá para cá a saúde nunca foi a mesma. Um cidadão que era conhecido como cavalão nas Forças Armadas, pelo seu vigor físico, aí está aí. Hoje está, eu queria acreditar que ele não fosse preso devido ao estado de saúde dele. Mas não tem como falar se ele está preso ou não, porque ele está recolhido. O senhor viu o pessoal, encontrou com ele pessoalmente? Não tem encontrado pessoalmente. Foi só dia 21, lá atrás, quando o Alexandre de Moraes autorizou, mas não encontrei com ele pessoalmente. Tá certo, obrigado. Te interromper porque a gente tem acesso neste momento ao documento, a petição que pede pela prisão preventiva de Jair Bolsonaro. A gente vai lendo juntos, então, especificamente os principais pontos dessa decisão, então, que fala na página 15 que a repetição do modus operandi da convocação de apoiadores com o objetivo de causar tumulto para a efetivação de interesses pessoais criminosos, a possibilidade de tentativa de fuga para alguma das embaixadas próxima à residência do réu e a reiterada conduta de evasão do território nacional praticada por réu, aliada à política e familiar, evidenciam um elevado risco de fuga de Jair Bolsonaro. Aqui a gente tem a decisão, então, um pedido de Alexandre de Moraes, em que ele deixa claro por que ele pede a prisão preventiva de Jair Bolsonaro por garantia da ordem pública. A gente consegue entender e começa a detalhar juntos aqui. Eu vou chamar até o Cury também, que está com a gente, para a gente, lendo juntos os principais pontos, os principais trechos, Theo. Queria te ouvir também com relação a esse trecho da decisão. Vamos lá, também na página 13, Muriel, se a gente conseguir espelhar,
o ministro Alexandre de Moraes afirma, e corroborando o que trouxe de apuração o nosso repórter Jonas Maia, ele diz o seguinte: o tumulto causado pela reunião ilícita de apoiadores do réu condenado tem alta possibilidade de colocar em risco a prisão domiciliar imposta e a efetividade das medidas cautelares, facilitando eventual tentativa de fuga do réu. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme, no sentido da decretação da prisão em razão da fuga do distrito da culpa, quando demonstrada a pretensão de se furtar a aplicação da lei penal. Na linha do que eu havia mencionado naquela nossa primeira conversa, dos motivos que fundamentam qualquer tipo de prisão preventiva. Um eventual risco de fuga, nesse momento, é levado em consideração e tem um peso na hora da decretação da prisão preventiva. Foi o que aconteceu nesse caso específico envolvendo o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, corroborando também a informação trazida pelo repórter Jonas Maia de que a vigília teve um peso, uma manifestação convocada pelo próprio filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, para essa vigília em apoio ao ex-presidente da República. Teve um peso de que um eventual tumulto poderia atrapalhar e propiciar uma eventual fuga de Jair Messias Bolsonaro. Muriel, a gente segue selecionando os principais trechos dessa decisão de Alexandre de Moraes, decisão que foi tornada pública agora cedo, uma decisão de 17 páginas, atendendo a uma representação da Polícia Federal. Outro ponto importante também, na página 14, a gente consegue também a informação de que, eu vou abrir aspas, além disso, o Centro de Integração de Monitoração Integrada do Distrito Federal comunicou a esta Suprema Corte a ocorrência de violação do equipamento de monitoramento eletrônico do réu Jair Messias Bolsonaro à 00:08 do dia 22/11, portanto, hoje, tá? Agora, à 00:00 do dia de hoje, a informação constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho. E aí, esse é só um dos pontos, tá? Além disso, fala que não bastassem os gravíssimos indícios de eventual tentativa de fuga do réu Jair Messias Bolsonaro, acima mencionados, é importante destacar que o co-réu Alexandre Ramagem Rodrigues, a sua aliada política Carla Zambelli, ambos condenados por essa Suprema Corte, e o filho do réu, Eduardo Nantes Bolsonaro, denunciado pela Procuradoria-Geral da República no Supremo Tribunal Federal, também se valeram da estratégia de evasão do território nacional com o objetivo de se furtar a aplicação da lei penal. Na página 14 tem essa informação importante de que hoje, por volta da 00:08 do horário de Brasília, Jair Bolsonaro teria violado o equipamento de monitoramento eletrônico, no caso, a tornozeleira eletrônica. Ele tentou romper a tornozeleira eletrônica para conseguir fugir. É isso o que argumenta Alexandre de Moraes. Theo. Sem dúvida, esse ponto é importante, porque aí ele mostra que não se trata apenas de um evento isolado, pelo menos esse é o tom adotado pelo ministro Alexandre de Moraes na decisão dele, que se trata de uma tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica em um momento em que há a convocação dessa vigília em favor do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, esse centro de monitoramento, que é responsável por acompanhar e fiscalizar o pleno funcionamento do equipamento de tornozeleira eletrônica, fez esse comunicado ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo, que partiu do Supremo a determinação para a utilização da tornozeleira pelo ex-presidente da República, e aí ele atualiza com frequência. Obviamente não é o caso só do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas de outras pessoas que têm uma tornozeleira eletrônica instalada por determinação do Supremo. Com frequência, um relatório é apresentado com informações prestadas por esse centro de monitoramento para que as informações sejam sempre atualizadas ao Supremo sobre o estado do equipamento no tornozelo dos presos. Então, justamente por isso,
houve esse comunicado que se soma a essa representação apresentada pela Polícia Federal. A gente vai seguindo, destrinchando esse documento, separando os principais trechos, Miguel. Sem dúvida, nós continuamos nessa cobertura especial e o Bruno Pinheiro, ele informa aqui pra gente, né, toda a reportagem mobilizada de que Michele Bolsonaro não estava justamente na casa do ex-presidente em Brasília, porque participa de encontro de lideranças do PL Mulher, portanto, lá em Fortaleza, no Ceará. Danúbia. Matos, a gente aproveita a presença, então, do Misael Mainetti aqui com a gente no Jornal da Manhã para trazer, né, Misael, agora as repercussões já em relação aos deputados. Alguns deputados já estão se manifestando a respeito, então, dessa prisão preventiva de Jair Bolsonaro neste sábado. Perfeito, Danúbia. Eu estou aqui acompanhando as reações a todo momento na internet. Antes de falar do deputado, só vou pegar carona no que o Marcelo Matos disse sobre Michele Bolsonaro. A ex-primeira-dama fez uma postagem nas redes sociais e ela escreveu, abre aspas, não vamos desistir da nossa nação. Confio na justiça de Deus. A justiça humana, como temos visto, já não se sustenta. Mas sei que o Senhor dará o escape, assim como fez em 2018, quando meu marido foi vítima de uma facada planejada para matá-lo por um ex-militante psolista. A sua saúde traz sequelas até hoje por causa desse episódio, mas em Deus ele é forte, ele é grande e eu amo muito. Não deixarei desistir de propósito que o Senhor confiou a ele, do propósito que o Senhor confiou a ele. Então aqui, nesse primeiro parágrafo, a gente já consegue analisar, né, que ela fala que não confia na justiça do homem, ou seja, para Michele Bolsonaro é insustentável o que o STF fez. Continuando, diante da maldade humana, da mentira, da crueldade e da perseguição exacerbada, deixa o Salmo 18, 25 a 27 ali, ela traz um texto sobre benignidade, né, que é aí a forma mais importante de mostrar o bem a alguém, e ela deixa um agradecimento de coração, o carinho de todos, e diz que segue em oração e que o Brasil precisa da intercessão Michele Bolsonaro nas redes sociais. Ela que nos últimos tempos adotou um perfil aí mais cristão em relação aos movimentos que ela participa, ela que é presidente do PL Mulher, nesse tom mais cristão. Agora a gente vai seguir com a reação do deputado federal Zucco. A gente tem um vídeo que ele publicou nas redes sociais, ele falou aí sobre injustiça, irresponsabilidade e vingança, e também diz que Jair Bolsonaro lutou contra o sistema. Acompanhe. Nós estamos aqui com as lideranças de vários partidos. Temos o entendimento que a anistia deva ser a pauta imediata a ser colocada em plenário, na medida que temos a maioria do Congresso que quer essa pauta, a maioria dos líderes que querem essa pauta. Tá aí, deputado federal Zucco. Seguimos com as reações. Agora, deputado federal André Fernandes. Ele publicou no Twitter, o X, estou cancelando minha agenda no Ceará e me dirigindo a Brasília. Acompanhar Jair Bolsonaro de perto, prestar apoio, participar de manifestações e tudo que esteja ao nosso alcance. Que os senadores façam o mesmo, pois só eles podem parar o assassino do Clezão Moraes. Declarações fortes. Acompanhe também o vídeo do deputado. Jair Bolsonaro é um preso político, está sendo perseguido por um sistema. E nós, presidente Bolsonaro, nós não vamos te abandonar. O senhor deixou o legado, o senhor criou novas lideranças políticas. E eu estou aqui falando do meu estado do Ceará. Conte comigo para lutar por você, para lutar por sua liberdade, para lutar pelo nosso Brasil. Michele Bolsonaro, Zucco, Fernandes, e agora a gente fala de Carol Detoni, ela que é deputada federal, também fez uma publicação nas redes sociais. Vamos ouvir e ler o que ela escreveu. Disse que a prisão do presidente Bolsonaro é um dos maiores absurdos já cometidos pela justiça brasileira. O maior líder que a direita já teve, homem que não cometeu crime algum, foi submetido a um processo absolutamente nulo. Agora é levado à prisão. Lutaremos até o fim contra essa injustiça.
justiça. A gente vê reação por parte dos parlamentares e note que a maior parte dos parlamentares ataca diretamente o ministro do STF, Alexandre de Moraes. A gente percebeu isso na maior parte dos parlamentares. Sigo aqui esperando também as reações da oposição, a base do governo, as reações da esquerda em relação à prisão. Estou aqui tentando articular e conversar com várias autoridades e políticos. Sigo aqui no estúdio fazendo isso muito bem acompanhado dos nossos analistas e comentaristas. Alexandre de Moraes hoje mostra a sua psicopatia em alto grau. Prender no dia 22, justamente o número do partido, um homem inocente, que reviraram a vida dele toda e não acharam um roubo sequer, é a maior injustiça da história. Presidente Bolsonaro, nós estaremos sempre ao seu lado. Um abraço, força neste momento e todos nós vamos reagir à altura dos acontecimentos.